Vamos lá. Quem tiver à toa, vamos estudar um pouco de tutela provisória. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Comentários. O CPC de 2015 aboliu o livro sobre procedimento cautelar, o que não significa dizer que deixamos de ter a possibilidade de manejo de medidas de natureza cautelar. O que não mais se admite é a utilização da expressão tutela cautelar, para se referir a uma espécie autônoma de tutela jurisdicional. De todo modo, continua sendo possível a sua concessão em caráter antecedente ou incidental em qualquer procedimento, desde que presentes elementos que evidenciem a possibilidade do direito e o perigo da demora na demora da prestação jurisdicional. Fundamentos da tutela provisória. Nos termos do caput do dispositivo em comento, a tutela provisória pode se fundamentar na urgência ou na evidência. Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional. Em outras palavras, se por meio de cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor, o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que esse direito sofra dano irreparável ou de difícil reparação, a tutela provisória será concedida sob fundamento urgência. Por outro lado, a concessão da tutela provisória baseada na evidência independerá da demonstração do perigo da demora na prestação jurisdicional, bastando a presença de uma das situações descritas na lei. As tutelas da urgência e da evidência podem ser requeridas antes ou no curso do procedimento em que se pleiteia a providência principal. Até mesmo no caso de tutela de natureza cautelar, não haverá processo autônomo. O pedido principal deverá ser formulado nos mesmos autos em que houver a formulação do pedido de tutela provisória, seja cautelar ou antecipada. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Comentários. Tutela incidental e a disponibilidade do pagamento de custas. A tutela provisória requerida em caráter incidental, ou seja, após o protocolo da petição inicial, independe do pagamento de custas, visto que será processada nos mesmos autos do pedido principal. Há apenas um processo e, em decorrência disso, há o pagamento de custas apenas em relação ao primeiro pedido, o principal. O mesmo ocorre no inverso. Se primeiro for requerida a tutela antecipada, que é antecedente, não haverá incidência de novas custas processuais quando do requerimento do pedido principal. Tal regra se destina, sobretudo, ao autor. Isso porque o réu só tem a possibilidade de pleitear qualquer medida após a citação, hipótese em que não haverá pagamento de custas. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Comentários. Revogabilidade e modificabilidade da tutela provisória. Por se tratar de provimento emergencial de segurança, concedido com base em cognição sumária, a tutela provisória é revogável. Bastará para a revogação da medida que se verifique a não existência do direito substancial afirmado pelo requerente ou o desaparecimento da situação de perigo acautelada. A revogação depende de prévio requerimento da parte contrária, não podendo, portanto, ser concedida de ofício. A tutela provisória antecipada, apesar de ter seu conteúdo coincidente com o pleito principal, também tem caráter provisório. Pode o juiz, então, justificando as razões de seu convencimento, modificar ou revogar a medida concedida, desfazendo a situação jurídica pretendida como solução definitiva da controvérsia. Em síntese, a tutela provisória, antecipada ou cautelar, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a situação de perigo
ou até a superveniência do provimento final. A tutela de evidência também é revogável e modificável. Embora o direito antecipado mediante essa tutela seja qualificado de evidente, pode essa qualificação ceder quando submetida ao contraditório. Exemplificativamente, pode o réu, na fase da instrução, apresentar prova capaz de gerar a dúvida a que se refere o inciso 4º do artigo 311. Pelo que deve o inciso 4º do artigo 311, pelo que deve o juiz revogar a tutela inicialmente concedida. Pouco importa se satisfativa ou cautelar, se concedida com base na urgência ou na evidência, trata-se de tutela provisória, porque será substituída por uma tutela exauriente, definitiva, seja de procedência ou improcedência do pedido principal. Igualmente, trata-se de tutela temporária, uma vez que seus efeitos são limitados no tempo. Em qualquer hipótese, a concessão da tutela provisória será conservada a sua eficácia, terá conservada a sua eficácia durante o período de suspensão do processo, nas hipóteses do artigo 313, salvo decisão judicial em sentido contrário, artigo 296, parágrafo único. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Comentários. Poder geral de cautela. Este dispositivo consagra o poder geral de cautela, agora ampliado para o gênero das tutelas provisórias, o qual decorre da evidente impossibilidade de abstrata previsão da totalidade das situações de risco para o processo. Por meio dessa técnica, poderá o juiz determinar as medidas que considerar adequadas, tanto de natureza cautelar quanto de natureza antecipada, para a efetivação da tutela provisória. A redação do parágrafo único faz referência à efetivação da tutela provisória, mandando aplicar, no que couber, as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença. Isso quer dizer que a tutela provisória, quando não for impugnada ou quando a impugnação se der mediante recurso ao qual não se tenha atribuído efeito suspensivo, poderá ser executada independentemente do trânsito em julgado da decisão que a concedeu ou mesmo da análise do mérito da questão principal. No entanto, a execução provisória, porque sujeita a ser revogada ou modificada, ela é provisória a qualquer tempo, artigo 296 do CPC 2015, artigo 273, parágrafo 4º do CPC de 73. Sempre se dará por conta o risco do exequente, que ficará obrigado a responder pelos prejuízos eventualmente causados pela medida, caso ela venha a ficar sem efeito. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Comentários. Princípio da motivação. Aqui há um reforço do que genericamente se encontra previsto no artigo 93, 9 da Constituição, bem como no artigo 11 do CPC. A redação, no entanto, praticamente repete o disposto no artigo 273, parágrafo 1º do CPC 73. A semelhança do que ocorre com a necessidade de se observar o contraditório antes de proferir a decisão, acredita o legislador que a advertência levará o juiz a abster-se de proferir decisões sem fundamentos. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Comentários. Competência para o requerimento da tutela provisória. A regra é idêntica à que era prevista no artigo 800 do CPC 73 para as medidas cautelares. Quando se tratar de medida cautelar ou antecipada incidental, o juiz competente é o juiz da causa em tramitação.
quando antecedente faz-se um prognóstico, ou seja, seguindo-se as regras de competência, define-se o órgão competente e então indica-se na petição inicial. Tratando-se de ação de competência originária de tribunal, por exemplo, ação rescisória, segue-se a mesma lógica. A competência será do tribunal Igualmente se passa com a tutela provisória recursal, que pode consistir em tutela antecipatória recursal ou concessão de efeito suspensivo a recurso, que é a tutela cautelar. A competência para concessão de tutela provisória em recursos ou em causas de competência originária, em regra, será do relator. Artigo 299, parágrafo único, e artigo 932, inciso 2. Da tutela de urgência. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Comentários. Requisitos para a concessão das tutelas provisórias de urgência. A tutela provisória de urgência pode ser de natureza antecipada ou cautelar. Para a concessão, imprescindível a verificação de 2 requisitos: a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. Probabilidade do direito. Deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência, não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo. Exemplo. A pretende obter uma tutela de urgência para a realização de uma cirurgia que foi negada pelo plano de saúde. A corre risco de morte e não pode esperar a longa tramitação processual. Se o juiz deixar para deferir o pedido apenas na sentença, pode acontecer de A falecer e o processo, obviamente, se tornar inútil. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor agente aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo da lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio também pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Garantias. Para a concessão da tutela de urgência, pode o juiz determinar que o requerente preste caução real ou fidejussória. A primeira é aquela prestada sob a forma de garantia real, como o penhor e a hipoteca. Por meio dela, um bem é colocado à disposição do juízo para, se for o caso, garantir o pagamento de perdas e danos decorrentes da execução da medida. Já a caução fidejussória é aquela prestada por um terceiro que se torna responsável por pessoalmente garantir o juízo. A exigência de caução é ato discriminatório do juiz, razão pela qual é possível, a dispensa da garantia na hipótese de o requerente demonstrar ser economicamente hipossuficiente. Concessão em caráter liminar. O parágrafo 2º possibilita ao juiz conceder liminarmente a tutela de urgência
ou após justificação prévia, quando verificar que a parte contrária, sendo cientificada da medida, pode torná-la ineficaz. Perigo de irreversibilidade. O parágrafo 3º estabelece o pressuposto negativo da tutela, qual seja, o perigo de irreversibilidade do provimento. Sendo lastreada em cognição sumária, a tutela provisória deve ser passível de revogação posterior. No entanto, existem situações nas quais, não obstante a irreversibilidade do provimento a ser concedido, a urgência é tão grave que a espera pela cognição exauriente é capaz de inviabilizar a própria utilidade da medida. É um caso de irreversibilidade para ambas as partes, na qual deve o julgador tendenciar a proteger aquele que, não possuindo o bem da vida naquele momento, sofrerá maior impacto. É o exemplo da cirurgia. Nesses casos, a jurisprudência entende plausível a mitigação desse requisito negativo, sob a égide do princípio da proporcionalidade. Considero que essa ideia deverá ser mantida no CPC 2015, uma vez que a interpretação literal do requisito de irreversibilidade impede que crises de direito material eivadas de extrema urgência sejam apreciadas, violando o próprio fim a que se destina o Instituto. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Comentários. Meios de efetivação da tutela provisória cautelar. O novo artigo 301 estabelece alguns meios específicos de concretização da tutela provisória de natureza cautelar. A necessidade de acautelamento do direito posto em juízo determinará a natureza da tutela a ser deferida. Arresto é a medida de apreensão de bens que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Ele incide sobre bens indeterminados e seu efeito principal é a afetação do bem apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada. Se, por exemplo, um determinado credor perceber que seu devedor está ocultando ou dilapidando o patrimônio para fraudar a eventual execução, pode pleitear a tutela de urgência por meio de arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a futura execução por quantia certa. Por outro lado, o sequestro é medida que visa garantir execução para a entrega de coisa, ou seja, sua incidência é sobre bens determinados. Exemplo: autor e réu disputam a propriedade de um automóvel em ação reivindicatória. Qualquer uma das partes pode requerer o sequestro desse bem, a fim de garantir a completa realização do direito. Evidentemente que a parte que tem a posse do bem não vai se interessar por requerer o sequestro. Para o deferimento da medida, que pode ser antecedente ou incidental, é necessário que o juiz se convença de que sobre o bem objeto da ação, futura ou em trâmite, tenha-se estabelecido, direta ou indiretamente, uma relação de disputa entre as partes da demanda. O arrolamento de bens, por sua vez, tem a finalidade de conservar bens sobre os quais incide o interesse do requerente da medida, como, por exemplo, do cônjuge para resguardar sua meação na partilha, do herdeiro em relação aos bens da herança, do sócio em relação aos bens sociais, etc. Tal conservação se faz com arrolamento, ou seja, com a listagem dos bens e seu depósito, que pode recair sobre a pessoa do possuidor. Distingue-se o arrolamento das medidas de arresto e sequestro. No arresto, faz-se a constrição de bens indeterminados, bastantes para garantir futura execução por quantia certa. No sequestro, a constrição real, a constrição recai sobre o bem determinado que esteja sendo objeto da disputa e que venha a ser disputado. Já no arrolamento, a constrição incide sobre bens indeterminados, não litigiosos, com o exclusivo intuito de conservá-los, até a resolução de demanda que com eles se relaciona. Os três primeiros, arresto, sequestro e arrolamento, já estavam previstos no CPC de 73 como espécies de medida cautelar.
Já o registro de protesto contra alienação, apesar de não ter dispositivo correspondente na legislação de 73, decorria do poder geral de cautela previsto no artigo 798 daquele CPC. Por meio dessa medida, o oficial do cartório de registro de imóveis procederá à averbação do protesto na matrícula do imóvel, com a finalidade de tornar pública a discordância de credor quanto à alienação de bem do devedor. O registro de protesto contra alienação não impede o exercício do direito de dispor, que é inerente à condição do proprietário, mas permite que terceiros tomem ciência da pretensão do requerente. A publicidade dessa medida servirá para evitar futuras alegações de boa-fé da aquisição do imóvel objeto do protesto. Para melhor compreensão acerca dessa medida, que, ressalte-se, não é nova em nosso ordenamento, veja trecho do posicionamento do STJ. O protesto contra a alienação de bens não tem um condão de obstar o respectivo negócio, tampouco de anulá-lo. Apenas tornará inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao negócio, bem como a alegação desse, simplesmente a alegação, em ter direitos sobre o bem ou motivos para anular a alienação. O acórdão refere-se ao protesto como medida cautelar, mas é possível transpor o entendimento para as tutelas de urgências. Como já dito, a exclusão do processo cautelar autônomo não impede que providências cautelares sejam adotadas pelo juiz. A essência das medidas cautelares permanece presente em nosso ordenamento, assim como o poder geral de cautela, que permite ao magistrado adotar qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Se 1. A sentença lhe for desfavorável. 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será líquida nos autos ou liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Comentários. Provisoriedade. A decisão concessiva da tutela provisória, como o próprio termo está a indicar, é provisória e temporária. Esse atributo previsto no artigo 296, até pela dicção do dispositivo, alcança todas as modalidades de tutela provisória, exatamente porque provisória. A efetivação do provimento deve ser feita de forma a possibilitar o retorno ao estado anterior, seja por meio da restituição específica do bem objeto da efetivação ou da composição de perdas e danos. Reparação por dano processual. A fim de garantir a restituição das partes ao estado anterior, o beneficiário da tutela de urgência se obriga a indenizar a parte adversa pelos danos experimentados nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 302. O patrimônio do beneficiário da medida responde pelos prejuízos que a efetivação da tutela acarretar, sendo estes liquidados nos mesmos autos e executados de acordo com as normas estabelecidas para as execuções por quantia certa. A responsabilidade será subjetiva ou objetiva, dependendo da hipótese. Nas hipóteses dos incisos 1 e 4, a responsabilidade será subjetiva, isto é, o ressarcimento do prejuízo dependerá da prova de que o beneficiário da medida agiu com dolo ou culpa ao exercer o direito afirmado. Em decorrência dos atributos do direito fundamental de ação, não se pode cogitar de responsabilidade objetiva pelo simples fato de ter movimentado a máquina judiciária com vistas à certificação
com consequente antecipação ou acautelamento de direito controvertido. Nas demais hipóteses, incisos 2 e 3, a culpa já está inserida na descrição normativa. Exemplo, se há disputa com B a propriedade de um veículo e em sede de tutela antecipada consegue ordem para que o bem não seja utilizado por B, caso B comprove ter sofrido prejuízos porque utilizava o veículo para trabalhar, A poderá vir a ser responsabilizado. A responderá objetivamente, por exemplo, se deferida a medida cautelar em caráter antecedente, não deduziu o pedido principal no prazo de 30 dias. Artigo 308, caput 309, inciso 1. E por isso o processo foi extinto sem julgamento do mérito. B terá que provar o dolo ou a culpa de A, por exemplo, que este obteve a tutela provisória com base em falsa prova, se o pedido principal foi julgado improcedente. Cabe ressalvar que alguns doutrinadores admitem a responsabilidade objetiva em qualquer hipótese. Também há precedentes no STJ no sentido de possibilitar a responsabilização objetiva pelo simples fato de a antecipação da tutela não ser confirmada na sentença. Por fim, embora o dispositivo específico que trata do ressarcimento por eventuais prejuízos causados pela efetivação da tutela provisória, artigo 302, esteja inserido no título 2, que trata da tutela de urgência, esse regramento se estende também à tutela provisória concedida com base na evidência. Isso porque também a tutela da evidência contém o atributo da provisoriedade e, por ser passível de modificação, está sujeita a causar danos à parte adversa. É certo que a situação de evidência do direito mitiga em muito a possibilidade de reversão dos efeitos da tutela antecipadamente concedida, mas não se pode afastar a possibilidade de prejuízos e, portanto, de ressarcimento, normalmente em razão de conduta dolosa ou culposa da parte requerente. De qualquer forma, seguindo a linha do Código, vamos tratar da responsabilidade pelo dano oriundo da tutela de urgência. Da tutela de urgência, na verdade. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, 1. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos
para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não foi interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformado ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto nos parágrafos 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que, ao revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Comentários. Noções gerais. Os artigos 303 e 304 regulam a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Essa possibilidade não era prevista no CPC 73. Ou se requeria na petição inicial, junto do pedido principal, ou incidentalmente. No novo Código, dependendo do grau de urgência, permite que a tutela antecipada seja formulada em petição inicial incompleta, que será completada a posteriori. Segundo a dicção do artigo 303, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, o requerido poderá, na petição inicial, limitar-se a requerer o pleito antecipatório e a indicar o pedido correspondente à tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Mutatis mutandis são os mesmos requisitos exigidos para a tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Em razão da fungibilidade ou conversabilidade entre tais tutelas, o legislador não viu razão para distinguir os procedimentos, ou melhor, de não viabilizar a concessão da tutela antecipada antes mesmo da apresentação da petição inicial na sua completude. De acordo com a técnica adotada, a completude dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido e respectivas provas ou indicação delas são feitas depois da análise do pedido de tutela antecipada. Essa possibilidade ocorre naqueles casos em que a urgência é de tal ordem que não é possível, sem extraordinário sacrifício do direito afirmado, aguardar o ajuntamento das provas e a elaboração, na sua completude, da petição inicial. Nessa hipótese de urgência contemporânea à propositura da ação, embora possa ter surgido antes, a lei faculta ao autor que apresente apenas o pedido de tutela antecipada, com possibilidade de aditamento da petição inicial e a apresentação de novos documentos. Essa grande novidade trazida pelo Código privilegia a proteção ao direito ameaçado e afasta, ao menos momentaneamente, o formalismo
Essa grande novidade trazida pelo Código privilegia a proteção ao direito ameaçado e afasta, ao menos momentaneamente, o formalismo exigido para a propositura da ação. Mais do que isso, essa modalidade de tutela antecipada, dependendo da postura do demandado, viabiliza a estabilização da tutela concedida, podendo tornar definitivo aquilo que foi concedido sob a marca da provisoriedade. Requisitos da petição inicial da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Autoriza o novo código que a tutela antecipada, com base na urgência, portanto, seja veiculada antecipadamente em petição simplificada, que será complementada ou aditada depois da análise da tutela de urgência. Embora simplificada, a petição que veicula o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente deve conter os requisitos do artigo 319, uma vez que será essa petição que instaurará a relação processual. O aditamento se restringirá à complementação de argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1. Assim, embora de antemão se preveja o aditamento, a petição deve ser, a petição deve ser a mais completa possível, com indicação dos requisitos do artigo 319. O valor da causa deve levar em consideração o pedido de tutela final, artigo 303, parágrafo 4º, e o pagamento das custas na sua integralidade. Deve ser efetivado no ato da distribuição, artigo 303, parágrafo 3º, alínea A, contrário senso. Além dos requisitos genéricos do artigo 319, deve a petição conter os seguintes requisitos específicos. Exposição da lide, deve-se compreender esse requisito como os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, a pretensão do autor e a resistência do réu. Probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos serão aferidos a partir dos fatos e fundamentos jurídicos, somados aos elementos que denotam a urgência na obtenção da tutela antecipada, periculum in mora. Indicação de que pretende se valer do benefício previsto no caput do artigo 303, que consiste na facilidade de apresentar uma petição incompleta, passível de aditamento após a análise do pedido de tutela antecipada. E o que é mais relevante, a estabilização da tutela eventualmente concedida. Requerimento da tutela antecipada, com a indicação da tutela final. Procedimento. Recebida a petição, o juiz no tribunal será o relator. Exercerá a cognição preliminar, que consiste em verificar se a petição inicial preenche os requisitos legais. Presença dos requisitos do artigo 319. Se estão presentes os pressupostos legais, por exemplo, referentes à imparcialidade, à competência, à legitimidade, ao interesse e à capacidade postulatória, entre outros. Se estiver em termos, né, de acordo com as exigências legais, examinará o pedido da liminar. Caso contrário, determinará que o autor ou o requerente a emende no prazo de 15 dias. Artigo 321. Né? Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. De regra, a tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, pela própria natureza, contempla pedido de liminar. Este será analisado de plano pelo juiz e a tutela será deferida se as provas da probabilidade do direito afirmado e do perigo da demora instruíram a petição inicial. Contudo, nada impede que a tutela seja concedida em momento posterior, inclusive após a contestação, o que inviabilizará a estabilização que será tratada adiante. Não sendo suficientes as provas para a aferição dos requisitos da tutela cautelar, procede-se à justificação prévia, na qual é faculdade ao autor arrolar testemunhas. Essa justificação, dependendo do risco de ineficácia da providência, pode ser feita antes ou depois da citação do réu, dependendo do grau
da probabilidade do direito afirmado, pode o juiz determinar a prestação de caução. Concedida ou não a liminar, deverá o autor aditar a petição inicial com a complementação da argumentação apresentada quando do requerimento da tutela antecipada. A juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Não obstante as restrições constantes no artigo 303, parágrafo 3º, inciso 1, como o demandado ainda não foi citado, nada obsta a que se complemente também a causa de pedir e dê novos contornos ao pedido de tutela final. Não se admite que altere a causa de pedir ou o pedido, mesmo antes da citação do demandado, sob pena de revogação da tutela antecipada, uma vez que se alteraria a base fático-jurídica sobre a qual se embasou o deferimento da tutela antecipada. O prazo para aditamento vai depender se a tutela antecipada foi ou não concedida. Se concedida, liminarmente ou após justificação, o prazo para aditamento será de 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz vier a fixar, tendo em vista a complexidade da causa. Caso entenda o juiz que não há elementos para concessão e indefira o pedido de tutela antecipada, o prazo para aditamento será de 5 dias. Não há razoabilidade para a distinção do prazo legal em vista à concessão ou não da tutela antecipada. Pode ser que a tutela não foi concedida exatamente porque os elementos à disposição do autor são parcos, hipótese que demandará mais prazo para coligir todos os elementos. Tudo indica que a diferenciação soa como uma espécie de punição pelo fato de ter pleiteado e não obtido uma determinada tutela. Se assim for, o critério soa desrazoado. Bem, a lei é dura, principalmente porque foge à racionalidade, mas é lei. Para aditamento da inicial, prazo de 15 dias ou mais para quem obteve a tutela antecipada, de 5 dias para quem não a obteve. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito, cessando-se ipso iure a eficácia da tutela antecipada concedida. O caso é de falta de interesse superveniente tácito. Quem não adita a petição inicial, inclusive reiterando o pedido da tutela final, é porque dela se desinteressou. Feito o aditamento, o direito de ação do autor foi exercido na sua completude. Então, é hora de envolver o réu ou demandado na relação processual por meio da citação. Daqui para frente, no que respeita ao pedido de tutela final, resultado do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, o aditamento, os atos processuais seguem o procedimento comum. O réu resultado feito o aditamento, o direito de ação do autor foi exercido na sua completude. Então, é hora de envolver o réu ou demandado na relação processual, por meio da citação. Daqui para frente, no que respeita ao pedido de tutela final, que é o resultado do pedido da tutela antecipada em caráter antecedente, mais o aditamento, os atos processuais seguem o procedimento comum. O réu é convocado por meio da citação para integrar a relação processual e intimado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. Havendo autocomposição, o acordo é homologado e o processo extinto com resolução do mérito, substituindo o que foi acordado no conteúdo da tutela antecipatória eventualmente concedida. Não havendo autocomposição, inicia-se o prazo para contestação, seguindo-se o procedimento nos seus ulteriores termos até a sentença final. Estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
Uma das diretrizes da reforma teve em mira a resolução da lide com menos processo. O objetivo visado com a instituição do procedimento da tutela cautelar antecipada em caráter antecedente foi a estabilização dos seus efeitos, que em como consequência imediata a extinção do processo. Essa é a razão por que se autonomizou o procedimento aos moldes do que ocorre com a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, mas com consequências imediatas sobre o direito substancial afirmado pelo demandante, que dele, uma vez estabilizada a tutela, poderá usufruir sem experimentar os ônus do desenvolvimento do processo até a ocorrência da coisa julgada. Pois bem, concedida a tutela antecipada assim requerida, em caráter antecedente, por meio de petição incompleta, a tutela pode tornar-se estável, dependendo da postura adotada pelo demandado, litisconsorte ou terceiro com legitimidade para impugnar a decisão. Segundo disposto no artigo 304, caput, a tutela torna-se estável se não interposto o respectivo recurso. Respectivo significa competente, devido, cabível. Qual o recurso respectivo? Tratando-se de decisão em tutela antecipada, gênero de tutela provisória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 1. Assim, caso o réu não interponha agravo de instrumento, a tutela antecipada concedida em caráter antecedente torna-se estável. A mens legislatores é no sentido de exigir o recurso como forma de evitar a estabilização. Trata-se de um ônus imposto ao demandado. Não basta contestar. É certo que na contestação o réu adquire a prerrogativa de ver a demanda decidida, levando-se em conta também as suas alegações. Ocorre que na ponderação dos princípios da amplitude do direito de ação, defesa e da celeridade, o legislador optou por este. De sorte que, não obstante a apresentação da contestação, o processo será extinto sem resolução do mérito, porquanto não houve cognição exauriente, tampouco declaração de prescrição ou decadência. O que prevalece é a vontade do demandante. Se este, embora requeira a tutela antecipada em caráter antecedente, não diz que pretende se valer do benefício da estabilização. O procedimento prossegue como rumo à sentença com base em cognição exauriente. A vontade do demandado ao apresentar a contestação é irrelevante. A ele foi imposto o ônus de recorrer ou então de ajuizar a ação autônoma de revisão, reforma ou invalidação da decisão cujos efeitos foram estabilizados. A tutela antecipada, assim concedida, conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida em ação própria. Mas o que conservará os seus efeitos ou restará estabilizado? Apenas os efeitos da tutela concedida. Se a decisão foi para retirar o nome dos cadastros de proteção ao crédito, é esse efeito, que é um minus em relação à tutela declaratória de inexistência da dívida, que se torna estável se não interposta a ação no prazo de 2 anos. Nessa ação revisional ou invalidatória, cujo prazo decadencial é de 2 anos, deverá o rito se restringir a atacar os efeitos da tutela antecipatória concedida. Por exemplo, contrapondo ao juízo de delibação levado a efeito pelo juiz, no sentido de que o débito já havia sido pago.
O objeto é a tutela antecipada concedida. No exemplo dado, é o retorno do nome do autor ao cadastro restritivo de crédito, portanto, pode e deve avançar sobre o objeto da cognição sumária. No exemplo, a existência ou não da dívida. Se não ajuizada a ação revisional ou invalidatória, o que resta estabilizado e, portanto, é indiscutível. É a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos fundamentos adotados na decisão concessiva da tutela antecipada. O fundamento adotado na decisão concessiva da tutela antecipada foi a inexistência da dívida, que foi tida como paga, mas sobre esse fundamento não houve declaração, apenas cognição sumária. Sem declaração, não há coisa julgada, uma vez que esta recai primordialmente sobre o objeto da declaração, abrangendo, via de consequência, os efeitos dela. Aliás, o próprio Código, no artigo 304, parágrafo 6º, deixa claro que coisa julgada não há. Assim, o próprio Código, mesmo depois de ultrapassado o prazo decadencial da mencionada ação, não se pode falar em coisa julgada. Há estabilização irreversível dos efeitos da tutela. O nome do autor, em razão do fundamento adotado pelo juiz, não mais poderá ser inserido nos cadastros restritivos de crédito. Nada obsta, entretanto, a que o réu, depois de 2 anos, observado o prazo prescricional, a juização de cobrança contra o requerente da tutela que foi estabilizada, invocando como fundamento a existência de crédito a seu favor. O fundamento, porque não foi alcançado pelos limites objetivos da estabilização, pode ser atacado por demonstrar a existência da dívida, jamais para promover a reinscrição do nome do requerente da tutela estabilizada nos cadastros restritivos de crédito. Uma vez condenado e transitado em julgado, a decisão condenatória poderá o nome do requerente da tutela estabilizada ser reinscrito no referido serviço de proteção ao crédito. A reinscrição não era possível, tendo por fundamento a mera existência da dívida, com base em título extrajudicial, porquanto esta, com base em cognição sumária, foi reputada inexistente. Agora pode-se proceder à inscrição originária, com base em outro fundamento, ou seja, coisa julgada emergente da decisão condenatória.